Olá, o nosso projeto é EEGEN, Geração de Dados de EEG para BCI. Eu sou Alexandre Herrera Matias e a Maria é outra membro do grupo. Vamos começar a apresentação. Nossa apresentação é dividida em 9 partes, sendo motivação, descrição do projeto, a fonte dos dados, técnicas, trabalhos relacionados, ferramentas, resultados esperados, proposta de avaliação e o cronograma. Então, a motivação, né? Uma interface cérebro-computador, um BCI, ele é um sistema que nos permite identificar padrões cerebrais estáveis de alguns indivíduos durante a execução de determinadas tarefas mentais. Uma vez esses padrões identificados, nós podemos utilizar eles para diversas tarefas, como, por exemplo, controlar outros sistemas ou algumas máquinas. Medir a atividade cerebral de forma eficaz é o primeiro passo para um sistema de BCI. Existem algumas técnicas de gravação invasivas e não invasivas, que elas permitem a gente monitorar a atividade elétrica do cérebro ao longo do tempo e em diferentes áreas. Nós vamos focar na eletroencefalografia, que é um método não invasivo que permite que a gente monitore a atividade elétrica do cérebro. O registro gerado pela eletroencefalografia é chamado de eletroencefalograma ou EEG. Ele vai medir principalmente a soma dos potenciais pós-sinápticos gerados por milhares de neurônios com a mesma orientação radial em relação ao seu escalpo. Contudo, os dados de eletroencefalograma, como eles são dados médicos, eles não são simples de se coletar e também não são distribuídos em grandes quantidades, especialmente quando a gente busca mecanismos específicos de extração de informação de atividade cerebral. Então, dito isso, o nosso projeto, a gente se propõe a desenvolver um sistema de geração de dados de eletroencefalograma com a ideia de realizar um data augmentation nesses dados para auxiliar nas pesquisas de BCI. Os dados gerados eles devem ser modelos de extração de informação de atividade cerebral que é conhecido como imagética motora ou motor imagery. Então, as fontes de dados, a gente usando como referência alguns artigos, os conjuntos de dados utilizados variam de acordo com as classes que são interessantes. Por exemplo, caso esteja utilizando um modelo por emoção, a fonte CID5 parece ser muito boa. Para objeto tem a EEG Image e para imagética motora, que é o que nós estamos interessados, tem a MOAB. Para o treinamento, inicialmente, vamos escolher um ou mais conjuntos de dados do MOAB, visto que esse contém alguns dos dados mais utilizados na literatura para imagética motora, que são os dados da 4ª competição de BCI, BCI Competition 4. Técnicas. O projeto vai ser feito utilizando algum modelo generativo, como modelos de fusão, GANs, VAIs, Transformers, entre outros, seguindo a literatura de referência como ponto de partida para a implementação. Cada modelo tem vantagens e desvantagens. Contudo, na literatura é possível identificar quais são mais eficientes para o tipo de dado que nós estamos gerando. A arquitetura do Transformers, por exemplo, ela parece um bom ponto de partida, visto que ela trabalha bem com dados séries temporais. Agora, alguns trabalhos relacionados. O primeiro artigo que nós lemos para nos basear é esse EEG Synthetic Data Generation Using Probabilistic Diffusion Models, que ele faz uso do DDPM, que é um Denoising Diffusion Probabilistic Model, para a geração de dados de EEG a partir da EFDM, que são Electrode Frequency Distribution, do dataset CID5. Eles são autolados com base nas emoções de sad, triste e happy, feliz. Outro artigo, o EEG-GAN, Generative Adversarial Networks for Electroencephalography Brain Signals. Então, ele traz um comparativo de geração de sinais de EEG através de 5 GANs com diferentes arquiteturas. O artigo ele traz a aplicação de métricas interessantes para avaliação dos dados gerados frente aos dados originais. E por fim, Augmenting EEG with Generative Adversarial Networks Enhances Brain Decoding Across Classifiers and Sample Sizes, que ele vai utilizar uma Conditional TTS-WGAN-GP, que é um Transformer Encoded Based Generator and Discriminator for Time Series, o TTS, com informação adicional de input, os rótulos, sendo a condição das amostras de EEG, win or lose. Mais informações no conjunto de dados.
E por fim, as ferramentas principais que nós vamos utilizar é o PyTorch, que vai ser a biblioteca base para desenvolver as redes, os modelos generativos, e também utilizar a interface de notebook, como o Google Colab e o Jupyter Lab. Resultados esperados, né? Como resultado final, a gente espera um modelo generativo capaz de gerar 2 dados sintéticos de EG, séries temporais, trazendo resultados práticos similares aos obtidos com os dados reais. Porém, se atendendo para uma pergunta pertinente na geração dos dados, né? O modelo proposto está gerando novos dados ou simplesmente replicando as amostras do dado original. Propostas de avaliação, que é justamente para nós termos um comparativo para responder a pergunta. Para avaliação desses dados, inicialmente temos as seguintes métricas vistas na literatura. O TSTR, ou Train on Synthetic Test on Real, TRTR, Train on Real Test on Real, Inception Score, IS, Fright Inception Distance, FID, distância euclidiana normal, Sliced Varstein Distance e acurácia de classificação. O cronograma que nós propomos é este, começando a partir dessa semana mesmo, do dia 11, e até o fim do semestre. Por fim, as referências que nós utilizamos. E é isso. Muito obrigado.